Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste, do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco, Evangelho de João, continua a reflexão de Evangelho de João todos esses dias. Se aproxima a vigília de Pentecostes, sábado que vem tem a missa da vigília aqui, inicia às 7h da noite. E vamos louvar a Deus pela vinda do Espírito Santo. Naquele tempo, é o tempo Kairos, acontece agora, na hora que é anunciada, acontece a palavra de nosso Senhor. Para quem crê, para quem acredita, acontece. Então depende muito da fé. O Evangelho é fé. Jesus ergue os olhos ao céu e fala. A primeira coisa que ele faz aqui no Evangelho, você tem que prestar bem atenção, que o Evangelho é muito, muito importante. Ele ergue os olhos ao céu. O erguer, no grego, foi escrito em grego isso aqui, é o verbo da ressurreição. Mesmo verbo. Tá? Que é a ressurreição em grego, anástasis. Ressuscitar é geiron. E no hebraico, kum, talita kum, menina levanta. É o verbo da ressurreição, porque o morto não tá em pé, ele está deitado. Então aqui já esse erguer os olhos ao céu, já alude à ressurreição. Ele está perto de morrer. Só que a morte de Jesus não é só morte, é morte e ressurreição. Ergue os olhos ao céu, anunciando a ressurreição, e fala. A primeira coisa que ele fala é Pai. Deus é Pai. É uma coisa hoje muito fácil de entender, porque desde criança a gente aprendeu que Deus é Pai. Mas aqui na cultura judaica não era assim não. Deus não era Pai não, Deus era o Senhor que ficava lá nas alturas. O judeu dividiu o céu em 7 céus, né? Deus ficava lá no último céu. Então era um Deus muito distante. Praticamente eles não chamam Deus de Pai no Antigo Testamento. É uma vez acolá, uma vez ou outra. Jesus chama Deus de Pai toda hora. E nós também.
Resta ver se a gente realmente considera Deus Pai, né? Porque a gente fala tanto Pai Nosso, e é Pai de todos, né? Mas ninguém vive muitas vezes, né? Todo dia a gente reza, Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro Ele é Pai, se é Pai de todos, se é nosso, é de todos. Mas nós não vivemos como irmãos. Mas nós dizemos todo dia, né? Pai Nosso, Pai Nosso. Mas nós não vivemos como irmãos, nem na igreja, nem fora da igreja, né? Então chama Deus de Pai. Abá, em aramaico Abá, em hebraico Abba. Pater, chegou a hora. Ele disse que chegou a hora, falando com o Pai. Hora de quê? Dele morrer. Ele está anunciando esses dias todinho a morte dele. Isso aqui é a oração sacerdotal de Jesus antes da morte. Ele vai pedir por aqueles que são deles. Primeiro os apóstolos, depois todos aqueles que o seguiram, os discípulos e nós. De certa forma nós estamos aqui. Então hoje está pedindo por nós, né? Chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. O Pai glorifica o Filho ressuscitando o Filho glorifica o Pai fazendo a vontade do Pai. E eu só vou ser glorificado se eu fizer a vontade do Pai. Senão não vou ser glorificado. É muito fácil de entender, né? Então, o Pai glorifica o Filho ressuscitando o Filho, não deixou o Filho morrer. Portanto, a morte não existe mais. O Anísio está no céu. E todos aqueles que morreram, que foram para o purgatório, estão no céu. Não tem mais morte. E o Filho glorifica o Pai, fazendo a vontade do Pai. Então, nossa vida, o que é? Se eu quiser ser glorificado pelo Pai, fazer a vontade do Pai. Como padre, como casado, como solteiro. Ou é padre, ou é casado, ou é solteiro, né? O religioso, né? Então, cada um fazendo a vontade do Pai, na sua vocação. Tá? Se eu fizer a vontade do Pai, você vai para o céu. Não tem que viver na graça de Deus, você vai para o céu. Porque lhe deste poder sobre todo homem. Jesus tem poder sobre toda carne, sobre todo homem. Portanto, eu não tenho que temer essa doença. Eu tenho que ter cuidado, mas temer não. Se eu não tiver cuidado e eu morrer, aí o problema é meu. Eu fui atrás. Mas se eu tiver cuidado, seguir tudo aquilo que o bispo, eu sigo o bispo, está mandando, pronto. Se eu morrer é graça, como diz Paulo. Se eu morrer é lucro. Para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Se morrer é lucro. Se viver é Cristo. Se fizer a vontade do Pai. Para que o teu filho glorifique a ti. Então já falei, o filho glorifica o Pai fazendo a vontade do Pai. Ou seja, aqui Jesus pede força para ir até o fim, porque se você pensa que Jesus, por ser Deus, foi tudo fácil, você se engana. Na hora do Getsemane lá, que é um momento de maior crise na vida dele, segundo momento de maior crise, o maior foi a cruz, na hora da morte mesmo. Ele pediu que Deus afastasse o cálice. Então, se você pensa que ele era o super-homem, igual o super-homem aí do desenho animado, né? Que ele chegava lá e não foi assim, não. Ele sentiu todo o peso da dor mesmo, o pecado da humanidade, todo o pecado, passado, presente e futuro. Ele sentiu um peso muito grande e pediu para o Pai afastar o cálice. Mas depois ele disse, seja feita a tua vontade, né? Então, muitas vezes, entrar em crise não é ruim não. Jesus entrou, né? Só que ele venceu na fé e ele fez a vontade do Pai. E ele teve medo também. Se você pensa também que Jesus nunca teve medo, você se engana. Ele teve medo de morrer, todo mundo tem, né? Mas faça a tua vontade. E foi até o final. E porque ele deste poder sobre todo homem, então o Senhor tem poder sobre todo homem, toda a carne, toda a doença, todo o pecado, toda a morte, tudo. Todo o demônio, tudo. Jesus tem poder sobre tudo. Não tem. Por isso é que eu não entendo por que a gente a gente se abate. Por que eu vou me abater se Jesus tem poder sobre tudo? Posso sentir o peso da vida, mas me abater, ele já venceu, tem poder sobre tudo. Ora, uma doença dessa aí tem poder sobre Jesus? Não tem. E por que ele não resolveu? Porque ele quer que eu resolva você. Isso é o pecado da humanidade, é consequência do pecado da humanidade. Eu tenho falado aqui já faz mais de ano.
Tem bem 600 vídeos nossos aí no canal, só escutar. Isso aqui é consequência do pecado da humanidade, não é castigo de Deus, não. A humanidade se afastou de Deus, irmão. Tempo de Noé, hoje eu refletia o tempo de Noé lá para o seminarista. É pecado da humanidade. A humanidade se aproximou de Satanás, pronto, o Satanás está aí. A doença é de Satanás. Com o consentimento do homem, da humanidade. Como é que sai? Se aproximando de Deus. Filho pródigo, volte. Deixa o pecado que eu garanto que Deus age. Mas Deus vai agir se o homem não... Vai não, irmão. Porque a vida não é uma brincadeira. Deus respeita a liberdade. Se o homem quer se condenar, vai se condenar. Se o homem quer se salvar, vai se salvar. O jogo é esse. A humanidade hoje quer se condenar. Não sei se consciente ou inconscientemente, mas está se condenando. Só 1/7 da humanidade conhece Cristo. E conhece mais ou menos. Os outros não conhecem ainda. Então a humanidade está completamente afastada de Deus. Como é que Deus quer que Deus haja se a humanidade não chama Deus, nem se aproxima de Deus? Não entendo. Aí depois bota a culpa em Deus. Por que Deus não intervém? Porque você não se converte. Por que Deus não age na minha vida? Porque você não se converte. Porque Ele deste poder sobre todo homem, já disse, e Ele dê a vida eterna a todos aqueles que Ele confiar. E Cristo nos faz uma promessa enorme. Promessa que o Anísio aí está experimentando. A vida eterna. O nosso único desejo tem que ser a vida eterna. Eu tenho inveja do Anísio, né? Eu queria já estar lá, né? Mas deixa Deus fazer o que Ele quer. Se Ele quer que eu ainda fique aqui, pronto. Se quiser que leve, pode levar. É a vida eterna que importa, não é a vida daqui, da carne, né? Aqui, essa vida aqui é para a gente alcançar a vida eterna, é para fazer o bem para alcançar a vida eterna. Pronto. Só isso, a vida daqui. E Ele está dizendo que Ele vai nos dar a vida eterna. Para quem? Para quem segue a Ele. Claramente, quem segue a lei de Deus, 10 mandamentos, e a lei da igreja, 5 mandamentos. Esses vão ter a vida eterna? Vão. Comunga, confessa, adora, ajuda os pobres. Tem a vida eterna? Tem. Tenho certeza. Quem dá a vida pelos outros. E ele explica ainda, ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti. A primeira coisa da vida eterna não é nem fazer nada não, é conhecer a Deus. Através de quê? Da fé. Então como é que eu entro pela vida eterna? Pela fé. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 20 e 21, Paulo. E fazendo a vontade do Pai. Pela fé. Fé que nós já adquirimos pela catequese. Fé que entra pelo ouvido. Leia lá o catecismo que ele explica. A fé não entra pelo WhatsApp, não. Embora eu possa usar o WhatsApp para o bem. A fé entra pelo ouvido. Tá? É escutar e acreditar. E colocar em prática. A vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti. Conhecer na cultura hebraica é o mesmo verbo de ter uma intimidade com a pessoa. Então eu tenho que ter uma intimidade com Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino, só aquele que realmente faz a vontade de Deus. Ter a intimidade é fazer a vontade de Deus. Eu tenho que ter vida de oração, não é só dizer eu creio e tal, aí passa o dia todinho fazendo qualquer coisa, não reza nunca, é 5 minutos de reza, não lê nem o evangelho todo dia. Aí como é que crê, como é que conhece Deus? Passa o dia aí fazendo tanta coisa e... A pessoa quando quer ser médico estuda 5, 6, sei lá quantos anos. Quando quer ser cristão tem que ler a palavra de Deus, tem que fazer o que Deus quer. Tem que rezar o texto, pelo menos o texto. O rosário, 2 rosários, né? Comungar, confessar. Então a vida eterna é conhecer a Deus, é ter uma relação com Deus, de intimidade. O único Deus verdadeiro, não tem outro Deus não. Macumba não tem Deus, não tem Deus. Espiritismo não tem Deus. Pachamama, aquele negócio lá da floresta, aquilo não é Deus não é nada não. Essas filosofias orientais, nada disso salva, nada. Buda não é Deus, nada. Só Deus é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só eles. Que eu tenho que anunciar quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a primeira leitura que Paulo anunciou e foi perseguido. Se anunciar é perseguido, que seja perseguido, deixe perseguir. Perseguido vai morrer, vai para o céu, não é isso que a gente quer.
Pronto. Só tem um Deus verdadeiro, que ele está dizendo. O resto tudo é falso. Todos os outros deuses é falso. A única igreja verdadeira é a igreja católica, apostólica, romana. Com todo defeito que tem, não defeito por causa de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Na verdade, a igreja não peca nunca, porque Cristo é o cabeça da igreja. Mas a igreja tem um corpo, e o corpo somos nós, e nós pecamos, pronto. Então, o corpo da igreja é pecador? É. O cabeça da igreja? Não é. E a única igreja verdadeira é a igreja católica, apostólica, romana, é essa aqui. A única que veio do início é essa aqui, não tem outra. Pronto. Por mais que falem, gritem, chorem, esperneiem, arranquem os cabelos, só tem uma igreja verdadeira, é essa. A única igreja que vem do início. Além de estar nos evangelhos, que eu estou dizendo, está lá no catecismo da igreja católica, que o Papa Bento aprovou, não é? O grande Papa Bento, e está no Vaticano II, na Constituição sobre o Ecumenismo. Unitatis Redintegratio. Tornar todos um. Diz lá que a igreja católica é a única igreja que tem a plenitude da revelação. Nem outra tem. Pronto. Se não aceita, o problema é seu, não é da igreja, né? E de quem não quer aceitar. Então a primeira coisa é conhecer a Deus, depois é conhecer a Cristo. Ele fala aqui, para ser salvo, alcançar a vida eterna. Conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Como é que eu conheço a Cristo? Carregando a cruz que ele carregou. E, de novo, mandamentos da lei de Deus, da lei da igreja. Que hoje, infelizmente, está desse jeito, né? Porque às vezes entra na igreja, ouve coisa muito contrária, ou então não ouve nada, porque não estão falando mais nada, né? Mas é fácil. Recorde o mandamento da lei de Deus, está lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5, pega o mandamento da igreja. Bota no Google aí, ele bota o mandamento da lei da igreja, ele vai dizer. O pessoal só aprende um, que é vir à missa aos domingos, né? Aí esquece os outros. Esquece de pagar o dízimo, que é mandamento da lei da igreja. E se não pagar, tem que confessar, que é mandamento da lei da igreja. O pessoal confessa que não vem à missa e não confessa que não paga o dízimo. É mandamento da lei da igreja. Eu estou falando isso, já disse aqui, não é por mim não, porque eu não dependo do dízimo da igreja, mas a igreja precisa. Né? Todo esse movimento que a gente faz na igreja é principalmente o dízimo de vocês. Né? Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. Jesus glorificou o Pai, já disse, fazendo a vontade do Pai. Como é que ele glorificou o Pai na terra? Fazendo a vontade do Pai. Escolheu os 12, um negou, um traiu, todos fugiram, só as mulheres que tinham fé mesmo naquele começo. Depois morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Foi assim que ele fez a vontade do Pai. E assim nós temos que fazer. Um dia nós vamos voltar a Deus, pronto. Mas seguindo a lei dele. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti. Aí ele pede para o Pai glorificá-lo. Como é que o Pai vai glorificar? Ressuscitando ele. O João repete as ideias. É um evangelho cíclico, porque ele repete as ideias. É muito fácil o grego do João. É o mais fácil que tem, João e Marcos. Foram os dois primeiros que eu li, que é o mais fácil, em grego. Ele vai repetindo as ideias. Ou seja, Pai, eu te glorifiquei fazendo a tua vontade. Agora me glorifica, me ressuscitando. Ele se abandona ao Pai, que é a verdadeira oração, a oração de abandono. Isso aqui é uma oração de abandono. Que a gente muitas vezes não entende. Às vezes passa a vida toda buscando oração e não entende que toda oração tem que ser oração de abandono. Ou seja, você pediu, entrega a Deus e pronto. Não fica toda hora feito papagaio, né? Entrega a Deus, pede com fé, entrega a Deus, abandona e segue a tua vida cristã. Essa é a oração de abandono. Pai, seja feita a tua vontade. Eu te glorifiquei na terra, levei a termo a obra que me deste. Fez a vontade do Pai. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Jesus, ele era puro espírito com o Pai antes de se encarnar, antes de se tornar criança, menino e depois homem. Ele mudou a substância dele. Jesus não tinha carne não tinha corpo não, antes não tinha não. Era só espírito com o Pai e o Espírito Santo. Aí ele aceita mudar a substância dele, ele adquiriu uma substância humana, sem pecado. Aí a grande prova de amor dele, do Pai. E com essa substância humana ele morreu. Todo homem morre.
e o pai, aí ele dependia do pai. O pai o ressuscitou. Mas ele altera a substância dele, adquirindo um corpo mortal, que ele não tinha. E hoje esse corpo é glorioso. Então, essa glória, ele tinha a glória, antes da encarnação ele já tinha a glória, porque ele era um com a glória, que o Pai é a glória e o Espírito é a glória. Ele, não é que ele perdeu a glória, mas ele se encarna. Tudo isso aqui é um grande mistério. Ele se encarna, adquire a natureza humana. Por causa da natureza humana ele morre, mas ele não é só natureza humana, ele é Deus e homem. E como Deus, ele ressuscita. E a Bíblia tem dois verbos para falar da ressurreição. Um, Jesus se ressuscitou, porque ele é Deus, e o outro, ele foi ressuscitado. Aqui, ele está pedindo que o Pai ressuscite, que é o passivo divino, o Pai que ressuscita. Mas ele também tinha poder de se ressuscitar, porque ele é Deus. Ele não é só homem. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Ele já se manifestou, se revelou. Como? Já falei várias vezes aqui, eu estou até, através do mandamento de Deus da igreja. Só seguir. Muitas vezes passa a vida toda na igreja e não segue, É assim que ele se manifestou. E como é que eu manifesto ele? Vivendo os mandamentos e fazendo o que ele fez. Não é estar com a cabeça baixa toda hora não, que isso não é Jesus não. Jesus, na hora de enfrentar, os fariseus enfrentou, na hora de brigar, brigou, na hora de expulsar da igreja, expulsou. Não era aquele com a cabeça baixa toda hora, não. Ele tinha muita personalidade. E eu tenho que fazer a mesma coisa. É aquele evangelho que eu gosto muito, que ele chega no templo de Jerusalém, e o pessoal está vendendo coisa para oferecer a Deus, ele mandou todo mundo embora. Ele não pediu não, ele ordenou, pode sair daqui. E gritou e derrubou tudo. Pronto. Aconteceu? Aconteceu. Mas isso não para dizer, para dizer o zelo que ele tinha por Deus. A casa de Deus é de oração. Estavam transformando a casa de Deus no comércio, como hoje tem muitas vezes. Igreja, verdadeiro comércio. A casa de Deus é de oração, não é de comércio. Certamente tem que sustentar, mas não é comércio, é oração. Fora o comércio de ideias, Na década de 70 no Brasil surgiu uma tal de teologia da libertação que tirou Deus do lugar e botou a política, o social, o econômico. Política não é Deus, social não é Deus, econômico não é Deus, só Deus é Deus. E ensinaram ainda no seminário. E eu combato sempre. E criaram uma ruma de teologia aí que não tem nada a ver com Deus. Em nome de Deus criaram teologia que não tem nada a ver com Deus. Aí nessa hora eu sonho que nosso Senhor venha de novo, desça do céu, traga o chicote e bote esse povo todo para fora da igreja. É o jeito. Porque estão criando coisas contra Jesus dentro da igreja. Pois bem, manifestei o teu nome aos homens, a nós, que tu me deste do meio do mundo. Então, o Pai nos deu, se você está aqui, bote na sua cabeça, seu coração, que se você está aqui buscando, é porque você não veio só por vontade sua, não. O Pai lhe deu a Cristo. É o que ele está dizendo, Então, eu fui dado a Cristo pelo Pai. O fato de querer seguir a Deus, seguir a lei de Deus e tal, é uma graça, é um dom que Deus me deu. Certamente eu correspondi, ou estou tentando, mas foi Deus quem me fez estar aqui. Toda vocação é parte de Deus. Então, o que tu me deste foi Deus que nos deu a Cristo. Isso tem que colocar dentro de nós uma grande confiança. Que não depende tudo de nós. Depende primeiro de Deus. Foi Deus que me chamou, a mim e Fernando, claramente, porque eu não era... Eu fui criado, nasci católico, muito católico, minha avó, minha tia. E depois me afastei, estava completamente afastado. Então, eu fui chamado de volta por Deus, em 82. Muitos de vocês não eram nem nascidos aí. Vivia aqui no Mirante, na década de 80, eu já falei, Era surfista na época, Aqui era o Point, de Fortaleza. Está bem diferente, não era assim não. E eu vivia assim. Aí Deus me chama de novo. Vem cá, bichinho, você está ficando doido. Puxou pelas orelhas, por isso estão ficando tudo orelha de abano. Agora, É Deus que nos chama. Sou eu não, é Deus. Se eu estou aqui é por graça de Deus. Paulo, Sou o que sou pela graça de Deus. Agora ele sabe que tudo quanto me deste vem de ti. Tudo vem do Pai. Tem até aquela música lá. Tudo, toda a graça
toda a verdade, tudo que eu estou dizendo, todo bem, porque o mal não vem dele. O mal é negação do Pai. O Satanás é negação de Deus. Se revoltou contra Deus, queria ser Deus, Miguel, vai embora daqui. Né? Mas todo bem é do Pai. Tudo é do Pai. Tudo, todo bem, toda graça, toda verdade, tudo é do Pai. E tudo que não é isso, não é do Pai. Ou é humano ou é de Satanás. Agora ele sabe que tudo quanto me deste vem de ti, tudo vem do Pai. Por deles as palavras que tu me deste. Jesus revelou o que ele conheceu do Pai, porque ele é um com o Pai e o Espírito do Pai. É uma revelação, esse evangelho é uma revelação. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. A primeira coisa é acreditar que Jesus veio do Pai, tá certo? Que foi enviado pelo Pai. E que tudo que ele ensina vem do Pai. Esse é o primeiro ponto da fé, que é o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. É acreditar na encarnação, na vida, na morte e na ressurreição. O evangelho é muito rico, viu? Você tem que ler em casa. Eles acolheram, né? Acolheram as palavras de Cristo, e Cristo é a palavra de Deus, o Logos de Deus, e reconheceram verdadeiramente que o Cristo saiu do Pai, encarnação, e foi enviado pelo Pai. Sheliah é o enviado, é o apóstolo. Jesus é o primeiro apóstolo. O primeiro enviado é Jesus. João Batista foi enviado para anunciar Cristo, mas Jesus é o primeiro enviado mesmo. Depois ele enviou 12 apóstolos. Eu te rogo por eles, agora sim, está rogando por nós. Primeiro pelos apóstolos que ele escolheu. E um deles que ele orou, traiu. Outro negou. E os outros fugiram. Foi assim que a igreja nasceu, de um grande escândalo, né? A igreja nasceu deixando Jesus só. Né? Não te rogo pelo mundo. Jesus não roga. Hoje não está orando pelo mundo. Está orando pelos apóstolos, pelos discípulos, por aqueles que o Pai chamou para conduzir a Ele, Cristo. Que o Pai chamou para Cristo. É a esse que ele está rezando hoje. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. De novo ele insiste. O Pai que nos deu ao Filho. O Pai que nos deu ao Cristo. Eu fui chamado pelo Pai. Se eu estou aqui na igreja hoje, eu fui chamado pelo Pai. É uma verdade de fé que está no Evangelho. Porque são teus. Então, eu sou do Pai. Você é do Pai. Certamente se segue a lei de Deus e a lei da igreja. É só dizer eu sou do Pai e faço o que eu quero. Aí não é do Pai. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Jesus é um com o Pai. Tudo é um com o Pai. Ele é Deus como o Pai, igual ao Pai. Não tem nada. Ele tem uma substância humana que o Pai não tem, mas ele é igual ao Pai. Como Deus, ele é um com o Pai, e com o Espírito, ele é igual ao Pai. E eu sou glorificado nele. E Jesus ainda é glorificado em nós, se nós fizermos a vontade do Pai. Está muito claro o Evangelho. Jesus me glorificará e será glorificado em mim se eu fizer a vontade do Pai. Então, o que a gente pede por todos aqueles que estão morrendo nesse período, a única coisa que eu peço é isso, que morra na graça de Deus, que tenha feito a vontade do Pai. Pronto. Aí, vai para o céu. Vai ter a recompensa. Já não estou no mundo. Ele estava se aproximando da morte dele. Mas eles permanecem no mundo. Nós estamos no mundo ainda. Enquanto eu vou para junto de ti. Então aqui, claramente, no último versículo, ele anuncia a morte. Ele está dizendo para aqueles 12, eu vou morrer. Mas está fazendo essa oração. Na verdade, ele vai e fica. Porque ele foi e enviou o Espírito. Então, hoje, quem está na igreja, atuando em cada confissão, em cada comunhão, em cada adoração, em cada sacramento, principalmente o sacramento da igreja, Espírito Santo. Quando o Pai diz, eu te abençoo em nome do Pai, não sou eu não. Aí a oração, é o Cristo que abençoa pelo Espírito Santo a você. Você está sendo perdoado não por mim, pelo Espírito Santo. Consagração, envia o teu Espírito Santo. Vou rezar daqui a pouco, já. É o Espírito Santo. A unção dos enfermos, Espírito Santo.
Matrimônio, Espírito Santo. Crisma, batismo, tudo, ordem, foi ordenado, Espírito Santo. Então, Jesus é tão bom, e o Pai, que Ele foi, mas não me deixou só. Primeiro, o Pai me levou a Cristo, e Cristo me levou ao Pai. E não me deixou só, nem órfão, porque me deu o Espírito. Então, eu vou temer a quê? Há uma ordem política do governador? Não temia nada. É uma doença, é uma perseguição. Certamente, a gente é humano, né? Mas encara, enfrenta e vai. Eu estou com Cristo e acabou. E acabou. Se eu ler o Evangelho e compreendo, não tenho que temer a nada, não. É o que Paulo coloca na primeira leitura, não vou refletir. Eu gosto de refletir versículo por versículo para ir explicando. Aí fica muito longo. Mas Paulo, ele está se despedindo do que ele fez. Olha, preguei, fui humilde, anunciei a verdade, agora estou indo para Jerusalém. E vou morrer. Mesma coisa que Jesus falou aqui, Paulo falou lá. Estou indo para Jerusalém, foi perseguido pelos fariseus, saduceus, e foi condenado à morte também. Tá? Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas no meio de provações que sofri por causa da cilada dos judeus. Os judeus se colocaram contra ele. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse anunciar o Evangelho. Ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente. Ai de mim, ele vai dizer numa carta, ai de mim se não evangelizar. Então, ele evangelizou. Então, está em paz. É obrigação do padre evangelizar. E de vocês também, vocês têm que evangelizar. Insistir com judeus e gregos para que se convertessem, o que eu tenho que evangelizar? Conversão. Tenho falado sempre aqui. E acreditasse em Jesus nosso Senhor. E agora prisioneiro do Espírito. Ele está prisioneiro dos homens, mas o Espírito permitiu, porque tinha chegado a hora dele. Quando chegou a hora, chegou, vai morrer, pronto. Vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sabia, ele ia ser preso e foi. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardo cadeias e tribulações. Vai perder, vai ser decapitado, né? Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, estava tranquilo, largou tudo, era um perseguidor da igreja, eu também era, se converteu, Jesus me chamou, largou tudo, começou a anunciar e pronto, agora estava preparado para morrer, acabou. Nosso Senhor nos dê a graça de fazer a mesma coisa de Paulo, nosso Senhor, para que a gente mereça o reino de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.